Existe um tipo de amor que não grita. Um tipo de amor que não se anuncia. Que não pede reconhecimento. Que não espera gratidão. É o amor que se esconde nos detalhes. Nos gestos pequenos que ninguém nota. Nas coisas que fazemos todos os dias, por anos, por décadas, sem que a pessoa saiba. Sem que o mundo saiba. Porque não é para o mundo saber. É só para fazer. É só para dar. É só para amar. Você já reparou nas coisas que sua mãe faz por você? Não as coisas óbvias. Não a comida na mesa ou a roupa lavada. Mas as outras. As invisíveis. As que você só percebe quando ela não está mais aqui para fazer. Daniel estava parado no quarto da mãe. A casa estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que fica depois que alguém morre. Depois que o velório acaba, os parentes vão embora, as flores murcham, e você fica sozinho com a ausência. Com o vazio. Com o quarto que ainda cheira a ela, mas que nunca mais vai ter ela dentro. 3 dias. Fazia 3 dias que Dona Luísa tinha morrido. 71 anos. Câncer no pâncreas. 6 meses do diagnóstico até o fim. 6 meses que pareceram 6 dias. Tão rápido, tão cruel, tão injusto. Daniel achava que teria mais tempo. Sempre achamos que vamos ter mais tempo. Mais um dia, mais uma conversa, mais uma chance de dizer as coisas que nunca dissemos. Mas o tempo não espera. Nunca espera. Ele estava ali porque precisava arrumar. Precisava esvaziar o guarda-roupa dela. Doar as roupas. Organizar os documentos. Fazer todas aquelas coisas práticas e horríveis que precisam ser feitas depois que alguém morre. Sua irmã, Beatriz, tinha oferecido ajuda. Mas ele disse que não. Disse que queria fazer sozinho. Não sabia explicar por quê. Talvez porque precisasse desse tempo. Desse momento. Dessa despedida silenciosa entre ele e as coisas dela. Daniel tinha 38 anos. Gerente de vendas em uma empresa de tecnologia. Casado com Amanda há 12 anos. 2 filhos. Lucas de 9, Júlia de 6. Uma vida comum. Uma vida boa. Sem grandes dramas. Sem grandes tragédias. Até agora. Até perder a mãe. Porque não importa quantos anos você tem. Quando você perde a mãe, você vira órfão. Você vira criança de novo. Criança assustada que não sabe como o mundo funciona sem ela. Ele abriu o guarda-roupa. O cheiro dela saiu forte. Aquele perfume barato que ela sempre usava. Sempre o mesmo, desde que ele se lembrava. Ele ficou ali, parado, respirando. Tentando gravar na memória. Tentando não esquecer. Porque um dia, ele sabia, um dia esse cheiro ia sumir. E ia ser como se ela nunca tivesse existido. Como se 71 anos de vida pudessem ser apagados assim. Com o tempo, com o esquecimento, começou a tirar as roupas. Vestidos simples, blusas de algodão, calças de elástico na cintura. Nada caro, nada de marca. Dona Luísa nunca ligou para essas coisas. Nunca teve dinheiro sobrando para ligar. Tinha sido costureira a vida inteira. Costurava em casa, para fora, para vizinhas, para conhecidas. Ganhava pouco, mas sempre o suficiente. Sempre fez o suficiente. Criou ele e Beatriz sozinha depois que o pai morreu. Daniel tinha 7 anos quando aconteceu. Beatriz tinha 4. Acidente de trabalho. O pai era pedreiro. Caiu de um andaime. Morreu na hora. E Dona Luísa ficou, viúva aos 33. Com 2 filhos pequenos. Sem pensão. Sem ajuda. Sem nada. Mas fez. Costurou. Trabalhou. Criou. Nunca reclamou. Pelo menos não na frente deles. Daniel estava dobrando um vestido azul quando viu a caixa. No canto do guarda-roupa. Embaixo de um cobertor. Velho. Uma caixa de papelão. Média. Fechada com fita adesiva amarelada. Em cima, escrito com caneta preta em letra trêmula dele já doente, para Daniel. Abrir depois. O coração dele disparou. Ele pegou a caixa. Não era pesada, mas também não era leve. Tinha algo dentro. Várias coisas talvez. Ele sentou na cama.
A mesma cama onde a mãe tinha dormido por 40 anos. A mesma cama onde ela tinha morrido 3 dias atrás. Ele olhou para a caixa. Para o nome dele escrito ali. Para as palavras abrir depois. Depois de quê? Da morte dela? Claro, tinha que ser. Ela tinha deixado algo para ele. Algo que queria que ele encontrasse. Mas só depois. Só quando ela não estivesse mais aqui. Ele tirou a fita adesiva devagar. Como se tivesse medo do que ia encontrar. Abriu. Dentro, roupas. Muitas roupas. Dobradas com cuidado. Roupas de criança. Roupas de adolescente. Roupas de adulto. Ele reconheceu algumas. Uma camiseta do Corinthians que ele usava aos 10 anos. Uma camisa social que ele tinha usado na formatura do colegial. Um moletom da faculdade. Um terno que ele usou no primeiro emprego. E tantas outras. Roupas de todas as fases da vida dele. Desde criança até agora. Ou quase agora. Guardadas. Todas ali. Limpas. Cheirando a naftalina. Por que ela tinha guardado tudo isso? Ele começou a tirar peça por peça. Examinando. Lembrando. Cada roupa trazia uma memória. O dia que ganhou aquela camiseta. O aniversário de 12 anos. O primeiro dia de aula daquela camisa. A formatura. O primeiro emprego. Cada peça era um pedaço da vida dele. Um pedaço que a mãe tinha guardado. Preservado. Por quê? E então ele viu algo que não tinha visto antes. Algo estranho. Pegou a camiseta do Corinthians. Virou do avesso. E lá estava. Um bolso. Um bolso pequeno. Costurado por dentro. Na parte de baixo, perto da bainha. Escondido. Ele franziu a testa. Pegou a camisa da formatura. Virou. O mesmo. Bolso interno. Pequeno. Costurado à mão. Escondido. Pegou o moletom. O mesmo. Pegou o terno. O mesmo. Pegou todas as outras peças da caixa. Uma por uma. Todas. Todas tinham. Bolso extra. Escondido. Costurado à mão. Em cada uma. Daniel ficou ali, segurando as roupas. Olhando para os bolsos. Sem entender. Por que a mãe tinha costurado bolsos extras em todas as roupas dele? Bolsos que ele nunca tinha visto. Nunca tinha notado. Porque estavam escondidos. Por dentro. Invisíveis. Qual era o sentido? Ele procurou na caixa. Talvez tivesse uma carta. Uma explicação. E tinha. No fundo. Um envelope branco. Com o nome dele. Daniel. Na letra dela. Ele pegou com mãos tremendo. Abriu. Dentro. Uma carta. 3 páginas. Manuscritas. A letra ficando mais trêmula conforme avançava. Ela tinha escrito isso nos últimos dias. Quando já estava muito doente. Quando mal conseguia segurar a caneta. Mas tinha escrito. Tinha feito questão. Ele começou a ler. Meu filho querido, se você está lendo isso, é porque eu já se fui. E você encontrou a caixa. Com as roupas. E com os bolsos. Eu sei que você deve estar confuso. Deve estar se perguntando por que eu fiz isso. Por que costurei bolsos extras em todas as suas roupas? Por 30 anos. Desde que você tinha 8 anos até agora. Deixa eu te explicar. Quando seu pai morreu, você tinha 7 anos. Você era tão pequeno, tão frágil. E de repente você teve que ser forte. Teve que ser o homem da casa. Todo mundo dizia isso. Você é o homem da casa agora, Daniel. Cuida da sua mãe. Cuida da sua irmã. E você levou a sério. Você, com 7 anos, levou a sério. Você parou de brincar tanto. Parou de chorar quando caía. Parou de pedir as coisas que queria. Porque achou que tinha que ser forte. Tinha que ser adulto. E eu vi meu menino sumindo. Sumindo atrás dessa máscara de adulto. E doeu mais do que você pode imaginar. Porque você não tinha que ser forte. Você tinha 7 anos. Tinha que ser criança. Tinha que poder ser fraco. Tinha que poder sonhar. Mas você não sonhava mais. Não falava mais sobre o que queria. Sobre o que sentia. Guardava tudo dentro. Então eu tive uma ideia. Uma ideia boba. Mas que fazia sentido para mim. Eu comecei a costurar bolsos extras nas suas roupas.
bolsos escondidos, onde só eu sabia que estavam. E eu chamava eles de bolsos de sonhos. Toda vez que eu costurava um, eu rezava. Rezava para que você tivesse espaço para guardar seus sonhos, para não perdê-los, para que mesmo sendo forte por fora, você pudesse ser frágil por dentro. Pudesse ter um lugar secreto onde seus sonhos ficassem guardados, protegidos. Eu sei que parece bobagem, que é só um bolso, que não muda nada na prática. Mas para mim mudava. Para mim, cada bolso que eu costurava era uma oração, era um desejo, era um pedido, para que você nunca perdesse a capacidade de sonhar, de querer, de desejar, mesmo quando a vida fosse dura, mesmo quando tudo parecesse impossível. E eu fiz isso por 30 anos. Em cada roupa nova que eu comprava para você, em cada roupa que você me pedia para arrumar, eu costurava o bolso, escondido, onde você não via, porque não era para você vereador, era para você ter, sem saber, era para eu saber, que eu estava te protegendo, do meu jeito, com a única coisa que eu sabia fazer, costurar. Guardei algumas roupas, as que marcaram momentos importantes, para que você visse, para que você entendesse, depois que eu não estivesse mais aqui, porque eu não tive coragem de te contar em vida. Tive vergonha, medo de você achar bobagem, achar que sua mãe era uma velha boba com ideias malucas. Então guardei, e deixei para depois. Meu filho, você cresceu, virou um homem lindo, forte, bom, você tem uma família linda, filhos maravilhosos, uma esposa que te ama. Você conseguiu tudo o que sonhou, ou quase tudo, e eu fico feliz, tão feliz, porque eu vi você não desistir dos seus sonhos. Mesmo quando era difícil, você queria fazer faculdade, e fez, trabalhando de dia e estudando de noite. Você queria ter uma família, e tem. Você queria dar para seus filhos o que não teve, e está dando. Então talvez os bolsos tenham funcionado. Ou talvez não, talvez tenha sido só você, sua força, sua determinação, mas eu gosto de pensar que de alguma forma boba e invisível, eu ajudei, com meus bolsos de sonhos. Agora eu vou embora, e você vai ficar, e a vida vai continuar, e vai doer, eu sei que vai doer. Perder a mãe sempre dói, não importa a idade. Mas eu quero que você saiba que eu sempre acreditei em você, sempre soube que você ia conseguir, que você ia ser feliz, que você ia realizar seus sonhos. E eu quero que você continue sonhando, continue querendo, continue desejando, porque a vida é curta, muito curta, e a gente não pode desperdiçar guardando os sonhos dentro de bolsos. A gente tem que tirar eles de lá, e viver, e realizar, enquanto há tempo. Te amo mais do que todas as costuras que já fiz, mais do que todos os bolsos que já costurei, mais do que todas as palavras que eu poderia escrever. Sua mãe que te ama para sempre. Luísa. Daniel terminou de ler. As lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. Ele nem tentou limpar, só ficou ali, segurando a carta, segurando as roupas. Entendendo, finalmente entendendo. 30 anos a mãe dele tinha feito isso. Tinha costurado bolsos em todas as roupas dele. Bolsos que ele nunca viu, nunca usou, mas que estavam lá, sempre estiveram, como uma proteção invisível, como um amor escondido, como uma oração silenciosa. Ele olhou para as roupas espalhadas na cama, para os bolsos virados do avesso, pequenos, delicados, costurados à mão, ponto por ponto, com cuidado, com amor, e imaginou a mãe, todas aquelas noites, depois de trabalhar o dia inteiro, depois de fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, sentada à mesa, sob a luz fraca da luminária, com agulha e linha, costurando bolsos em roupas dele, sem ele saber, sem ninguém saber, fazendo sua oração particular, seu ritual de mãe,
Seu jeito de proteger o filho. 30 anos. Como ela conseguiu? Como conseguiu fazer isso por tanto tempo sem ele perceber? Sem ninguém perceber? E por que ele nunca notou? Ele usou todas aquelas roupas. Vestiu, lavou, passou, algumas durante anos. E nunca viu os bolsos. Porque estavam escondidos. Porque ela quis assim. Quis que fossem invisíveis. Porque não era para ele vereador. Era para ele ter. Daniel pegou uma das camisas. A camisa do primeiro emprego. Azul clara, social. Ele lembrava do dia que a mãe tinha comprado. Ele tinha 22 anos. Tinha acabado de se formar. Tinha conseguido o emprego. Precisava de roupas boas. Roupas de escritório. E não tinha dinheiro. A mãe comprou. Disse que era presente de formatura. Ele usou aquela camisa durante anos. Era sua favorita. E nunca tinha visto o bolso extra. Virou do avesso agora. E lá estava. Pequeno, bem feito, escondido na costura interna perto da cintura. Invisível quando a camisa estava vestida. Ele colocou a mão dentro do bolso. Vazio, claro, sempre esteve vazio, porque era simbólico. Não era para guardar nada de verdade. Era para guardar sonhos, esperanças, desejos, as coisas que não têm forma física mas que existem mesmo assim. E de repente Daniel entendeu. Entendeu o que a mãe quis dizer. Ela tinha dado a ele um lugar secreto, invisível, onde ele podia guardar a parte dele que não mostrava para o mundo. A parte frágil, a parte que sonha, a parte criança, mesmo quando por fora ele tinha que ser forte, adulto, responsável. E funcionou? Ele se perguntou. Funcionou ou foi só coincidência? Ele sonhou, sempre sonhou, mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia impossível. Ele queria fazer faculdade. Todo mundo dizia que era loucura, que ele devia arranjar um emprego fixo, esquecer estudo, ajudar em casa. Mas ele não esqueceu. Trabalhou de dia como office boy, estudou de noite, 4 anos assim, dormindo 4 horas por noite. Mas conseguiu, se formou em administração, e a mãe estava lá, na formatura, chorando de orgulho, e ele lembrava dela falando: eu sempre soube que você ia conseguir. E ele tinha achado que era só frase de mãe, frase que toda mãe diz. Mas não era, ela realmente sabia, porque ela tinha costurado bolsos para os sonhos dele, e tinha rezado, durante anos, para que ele não desistisse. Se essa história já apertou seu coração, deixa o like. É um jeito de dizer que você entende o amor de mãe. O amor que não pede nada em troca, que só dá. E me conta nos comentários, qual foi o gesto invisível que sua M. Bolsos. Ela pegou uma peça, virou, viu o bolso escondido, passou o dedo pela costura delicada. 30 anos. Ela sussurrou. 30 anos ela fez isso. 30 anos. Daniel repetiu. E eu nunca vi, nunca percebi. Como eu nunca percebi, Bia? Porque ela não queria que você visse. Era para ser assim, invisível. Mas por quê? Por que ela não me contou? Por que esperou até morrer para eu saber? Acho que ela tinha vergonha. Ou medo. Medo de você achar bobagem. De não entender. Então ela guardou. E deixou para depois. Os dois ficaram em silêncio. Depois Beatriz falou: será que ela fez isso comigo também? Será que nas minhas roupas também tinha? Daniel olhou para ela. Não sei. Vamos, vereador. Tem mais alguma coisa sua guardada aqui? Tem. No outro quarto. No armário. Tem uma caixa com coisas minhas. Fotos. Algumas roupas antigas. Eu vi uma vez mas nunca mexi. Eles foram. Abriram o armário do outro quarto. O quarto que tinha sido deles quando eram crianças. Encontraram a caixa. Abriram. Dentro, roupas de Beatriz. Da infância. Da adolescência. E sim tinha. Bolsos extras. Em todas. Costurados da mesma forma. Escondidos. Invisíveis. E tinha uma carta também. Para Beatriz. Com a mesma explicação.
As mesmas palavras, o mesmo amor. Beatriz leu chorando, e quando terminou, ela olhou para Daniel. Ela fez isso para os dois. Durante 30 anos, ela costurou bolsos de sonhos nas nossas roupas. Sem a gente saber, sem ninguém saber. E funcionou, Bia. Você sonhou? Você realizou seus sonhos? Beatriz pensou. Ela era professora. Tinha 35 anos. Casada. Sem filhos ainda, mas querendo uma vida simples. Uma vida boa. Não era rica. Não era famosa. Mas era feliz. E tinha chegado ali por quê? Porque tinha sonhado. Tinha querido ser professora desde criança. E todo mundo dizia que professor ganha mal. Que não vale a pena. Mas ela quis mesmo assim. E fez. E era feliz. Realizou o sonho. Sim, ela disse. Eu sonhei. Eu realizei. Não tudo. Mas o principal sim. Então funcionou. Daniel disse. De alguma forma maluca e invisível. Funcionou. Porque a gente não desistiu. A gente continuou querendo. Continuou sonhando. Mesmo quando era difícil. Beatriz assentiu. Ela sempre acreditou na gente. Sempre. Mesmo quando a gente não acreditava em si mesmo. Os dois voltaram para o quarto da mãe. Sentaram na cama. Ficaram ali, em silêncio. Processando. Sentindo. E aos poucos a dor da perda foi se misturando com outra coisa. Gratidão. Gratidão por terem tido uma mãe assim. Uma mãe que amava sem pedir nada. Que dava sem esperar. Que protegia sem ser vista. Uma mãe que costurava bolsos de sonhos. Nos dias seguintes, Daniel não conseguiu parar de pensar. Pensar na mãe, nos bolsos, no amor invisível. Ele voltou para casa, para a rotina, para o trabalho, para a família. Mas estava diferente. Via as coisas de outra forma. Reparava mais nos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas que passam despercebidas. Olhava para Amanda, para a esposa, e via ela fazendo coisas que ele nunca tinha reparado. Ela sempre deixava o café pronto antes dele acordar. Todo dia, há 12 anos, ele nunca tinha agradecido. Achava normal, mas não era. Era um gesto de amor, pequeno, invisível, mas ali, sempre ali, olhava para os filhos, Lucas e Júlia, e via eles sonhando. Lucas queria ser astronauta, Júlia queria ser bailarina. Sonhos de criança, sonhos grandes, impossíveis talvez. E Daniel percebeu que o trabalho dele agora era o mesmo que a mãe dele fez. Proteger esses Ross. Não deixar o mundo apagar. Não deixar a vida dura matar. Mas como? Como ele ia fazer isso? E então ele soube. Ele ia costurar bolsos também. Não literalmente. Ele não sabia costurar. Mas ia fazer do jeito dele. Ia proteger os sonhos dos filhos. Ia acreditar neles. Mesmo quando ninguém mais acreditasse. Ia estar ali. Invisível às vezes. Silencioso. Mas ali. Sempre. Uma semana depois do enterro. Daniel voltou na casa da mãe. Sozinho. Tinha uma coisa que precisava fazer. Entrou no quarto dela. Pegou a caixa de costura. A caixa que a mãe usava. Madeira velha. Tampa com dobradiças enferrujadas. Dentro, linhas de todas as cores. Agulhas de todos os tamanhos. Botões. Zíperes. Tesouras. Fita métrica. Tudo organizado. Tudo usado. Tudo com a marca dos anos. Das mãos dela. Ele pegou a caixa. E levou para casa. Amanda estranhou. Você vai costurar? Não. Ele disse. Mas vou guardar. É da minha mãe. E tem valor sentimental. Ele colocou a caixa no armário do quarto. E toda vez que via, lembrava dos bolsos, do amor, da mãe. 2 semanas depois, Lucas chegou da escola triste. Daniel percebeu. O que foi, filho? Nada, pai. Não é nada. Eu vejo que tem algo. Pode falar. Lucas hesitou. Depois falou. Hoje na escola a gente tinha que falar o que quer ser quando crescer. E eu falei astronauta. E todo mundo riu. Disseram que é impossível.
Que brasileiro não vira astronauta? Que eu tô sonhando muito alto. Daniel sentiu o peito apertar. Sentiu raiva. Raiva de quem riu, de quem desacreditou, de quem tentou matar o sonho do filho dele. Mas respirou, se controlou, e falou: filho, vem cá, senta aqui comigo. Lucas sentou. Daniel segurou a mão dele. Pequena, ainda de criança. Você sabe o que é um sonho? É uma coisa que a gente quer muito. Isso. E sabe por que chamam de sonho? Não, porque é grande, porque parece impossível, porque a maioria das pessoas não acredita. Mas sabe o que faz a diferença? Entre quem realiza e quem não realiza. É não desistir, é continuar querendo, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Mesmo quando parece loucura, você continua, você trabalha, você estuda, você tenta, e aí o impossível vira possível. Mas e se eu não conseguir, pai? E se eles tiverem razão? Aí você tenta outra coisa, outro sonho, mas você nunca para de sonhar, entendeu? Porque o pior que pode acontecer não é tentar e falhar. É não tentar, é desistir antes de começar. É deixar que outras pessoas decidam o que você pode ou não pode ser. Lucas pensou, depois perguntou: você tinha sonhos, pai? Quando era criança? Tinha. Eu queria fazer faculdade. Todo mundo dizia que era impossível. Que eu devia esquecer, trabalhar, esquecer estudo. Mas eu não esqueci. Eu trabalhei de dia e estudei de noite. 4 anos. Foi difícil, muito difícil. Mas eu consegui, e hoje eu tenho um emprego bom, uma vida boa, por causa daquele sonho, por causa de não ter desistido. E a vovó, ela acreditou em você? Daniel sentiu as lágrimas chegando. Ela acreditou, sempre acreditou, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Ela estava lá, acreditando por mim. Eu queria ter conhecido ela melhor. Lucas disse: eu lembro pouco. Ela te amava muito. Amava você e sua irmã. E sabe o que ela fazia? Ela costurava roupas. E ela tinha um jeito especial de costurar. Um jeito que mostrava quanto ela amava. Como assim? Um dia eu te conto. Quando você for mais velho. Mas só quero que você saiba. Que eu vou fazer como ela fez comigo. Eu vou acreditar em você. Sempre. Não importa o que você queira ser. Astronauta, bombeiro, professor, qualquer coisa. Eu vou estar aqui, apoiando, acreditando, protegendo seus sonhos. Lucas abraçou o pai. Obrigado, pai. E Daniel abraçou de volta. E sentiu a mãe ali, de alguma forma, em algum lugar, sorrindo, porque o legado dela continuava. O amor dela continuava, através dele, através dos netos que ela tanto amou. O ciclo continuava. Um mês depois, Daniel estava no shopping com a família. Passaram em frente a uma loja de tecidos. Amanda queria ver algo. Ele entrou com ela, e enquanto ela olhava, ele ficou ali, parado, olhando para os rolos de tecido, para as linhas, para as agulhas, para tudo que a mãe usava. E teve uma vontade estranha, de aprender a costurar, para poder fazer o que a mãe fez, para poder costurar bolsos de sonhos nas roupas dos filhos, do jeito dela, com as mãos, com amor. Ele procurou aulas de costura, achou um curso básico, à noite, uma vez por semana, se inscreveu, não contou para ninguém, nem para Amanda. Era algo dele, algo privado, algo entre ele e a memória da mãe. Começou, e era difícil. Muito difícil. Suas mãos grandes e desajeitadas não eram feitas para segurar agulhas pequenas, para fazer pontos delicados. Mas ele insistiu, praticava em casa, às escondidas, depois que todo mundo dormia. E aos poucos, muito aos poucos, melhorou, conseguiu fazer uma costura reta, depois curva, depois um bolso, pequeno, simples, mas era um bolso. 3 meses depois, ele estava pronto. Pegou uma camiseta do Lucas, nova, que tinha acabado de comprar, e costurou um bolso extra,
escondido, por dentro, na parte de baixo, invisível, igual a mãe fazia. Levou 5 horas. 5 horas para fazer um bolso que levava 10 minutos para alguém experiente. Mas ficou bom, ficou perfeito. E quando terminou, ele olhou para aquele bolso, para aquela costura, e chorou. Chorou porque conseguiu, porque continuou o legado, porque o amor da mãe não tinha morrido. Estava ali, vivo, nas mãos dele, sendo passado para frente. No dia seguinte, ele deu a camiseta para Lucas. É nova, filho, pode usar. Lucas pegou, vestiu, ficou ótima. Obrigado, pai. E Daniel sorriu sabendo que o bolso estava ali, escondido, protegendo, do jeito que a avó fazia, do jeito que o amor verdadeiro faz. Invisível, silencioso, mas ali, sempre ali. Os meses passaram. Daniel continuou costurando, em segredo, toda a roupa nova que comprava para Lucas ou Júlia. Ele costurava o bolso, escondido, invisível, e toda vez que fazia, sentia a mãe perto, sentia que estava fazendo certo, que estava honrando ela, que estava mantendo o amor vivo. Mas havia algo que o incomodava, algo que ele não conseguia tirar da cabeça. A carta da mãe tinha falado sobre sonhos, sobre proteger sonhos. Mas e os sonhos dela? Quais eram? Ela tinha realizado? Ou tinha guardado todos dentro de bolsos invisíveis e nunca tinha tirado para fora? Ele começou a procurar, começou a vasculhar as coisas da mãe com mais atenção. Não para doar, não para jogar fora, mas para conhecer, para descobrir quem ela era além de mãe, além de costureira, além da mulher que ele conhecia. Encontrou coisas que nunca tinha visto. Uma caixa de sapatos no fundo do armário, cheia de fotos antigas, fotos de quando ela era jovem, adolescente, bonita, sorrindo. Tinha uma em especial que chamou a atenção. Ela devia ter uns 16 anos. Estava em um palco, com um vestido longo, segurando um microfone, cantando. Ele ficou olhando aquela foto, tentando encaixar aquela menina com a mãe que ele conheceu. Não batia. A mãe que ele conheceu era cansada, séria, sempre preocupada, sempre trabalhando. Aquela menina da foto era diferente. Era leve, era feliz, era cheia de vida. Ele mostrou a foto para Beatriz. Você sabia que a mãe cantava? Cantava? Não, nunca vi ela cantando, nem no chuveiro. Pois é, olha essa foto. Ela está num palco. Beatriz olhou, pegou outras fotos da caixa. Tinha mais, várias. A mãe em corais, em apresentações, em festivais de música da igreja. Sempre cantando, sempre com aquela expressão de felicidade que eles nunca tinham visto. Por que ela parou? Beatriz perguntou. Por que ela nunca cantou para a gente? Daniel não sabia, mas ia descobrir. Ligou para a tia Marta, irmã mais velha da mãe, a única parente próxima que ainda estava viva. Tia, posso te fazer uma pergunta? Sobre a mãe? Claro, querido, pode. Ela cantava? Quando era jovem, cantava? Marta riu do outro lado. Cantava? Ela era apaixonada por cantar. Tinha uma voz linda. Todo mundo dizia que ela devia tentar carreira, gravar, fazer apresentações profissionais. Ela queria, nossa, se queria. Era o sonho dela, cantar, ser cantora. E por que ela não foi? Por que ela parou? Marta ficou em silêncio por um momento. Depois falou, por causa do seu pai. Não me entenda mal, seu pai era um bom homem. Mas ele não gostava. Não gostava da ideia da esposa cantando em público. Achava que não era coisa de mulher casada, de mãe de família. Então, quando eles casaram, ela parou de cantar, parou de ir nos ensaios, parou de sonhar com isso. E depois, quando ele morreu, quando ela ficou viúva com vocês dois pequenos, ela não tinha mais tempo, não tinha mais energia, tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa. Então o sonho ficou guardado, para sempre. Daniel sentiu algo apertar no peito.
A mãe tinha desistido do sonho dela. Por causa do pai, por causa deles, por causa da vida, e nunca mais tinha voltado. Nunca mais tinha cantado. Tinha passado a vida inteira costurando bolsos de sonhos para os filhos. Mas o dela ficou vazio, guardado, trancado. Tia, ela alguma vez reclamou? Disse que se arrependeu? Nunca. Sua mãe nunca foi de reclamar. Mas eu via nos olhos dela, principalmente quando tinha música na igreja. Ela ficava olhando, com aquela expressão, sabe? Aquela expressão de quem quer estar lá, de quem sente falta, mas nunca disse nada, nunca voltou. Daniel desligou, ficou ali, parado, segurando a foto da mãe jovem cantando. E entendeu porque ela tinha costurado os bolsos. Não era só para proteger os sonhos dos filhos. Era para garantir que eles não fizessem o que ela fez. Que não desistissem, que não guardassem para sempre. Que tirassem os sonhos do bolso e vivessem. Porque ela não viveu, e doeu a vida inteira. Mas ela não queria isso para eles. Queria diferente. Queria que eles fossem felizes. Que realizassem. Que não tivessem arrependimentos. Naquela noite Daniel não conseguiu dormir. Ficou pensando, na mãe, nos sonhos dela, nos bolsos vazios, e em si mesmo, e nos próprios sonhos. Ele tinha realizado? Tinha tirado do bolso e vivido? Ou tinha alguns ainda guardados? Escondidos? Esperando? Ele tinha um sonho que nunca tinha realizado. Um sonho antigo, da adolescência. Ele queria escrever um livro. Sempre quis, desde que aprendeu a ler. Lia tudo, livros, revistas, jornais, e sonhava em escrever também, em criar histórias, em deixar algo para trás, mas nunca fez, nunca tentou, sempre teve desculpa. Não tenho tempo, não sei se sou bom, não sei nem por onde começar. E o sonho ficou lá, guardado, no bolso invisível, esperando. Sempre esperando. E agora a mãe tinha morrido. E tinha deixado uma mensagem clara. Não deixa seus sonhos morrerem com você. Tira do bolso. Vive. Realiza. Enquanto há tempo. No dia seguinte, Daniel comprou um caderno, simples, de capa preta, e uma caneta. Começou a escrever. Não sabia bem o que, mas escrevia, todas as noites. Depois que os filhos dormiam, depois que Amanda ia para a cama, ele ficava na mesa da cozinha, com o caderno, e escrevia sobre a mãe, sobre os bolsos, sobre o amor invisível, sobre sonhos guardados, sobre arrependimentos, sobre tudo. Amanda percebeu. O que você está escrevendo? Não sei ainda. Acho que estou tentando processar a morte da mãe. Tudo o que descobri, os bolsos, as cartas. Então estou escrevendo. Posso ler? Ainda não. Quando estiver pronto, se ficar bom, aí você lê. Mas ela não pressionou. Deixou ele escrever, porque via que aquilo estava fazendo bem, que estava ajudando ele a lidar com a dor, com a perda. E ela entendia, porque ela também tinha perdido a mãe, anos atrás, e sabia que o luto é um processo, que cada um lida do seu jeito, e se o jeito dele era escrever, então que escrevesse. 3 meses depois, Daniel tinha 100 páginas escritas. Não era romance, não era ficção, era uma espécie de memória, uma homenagem para a mãe, contando a história dos bolsos, do amor invisível, das lições que ele aprendeu. Ele leu, releu, e achou que estava bom, não perfeito, mas bom, verdadeiro, sincero. Mostrou para Amanda. Ela leu, chorou em cada página, e no final disse: você precisa publicar isso, precisa compartilhar, porque não é só sobre sua mãe, é sobre todas as mães, sobre todos os pais, sobre amor, sobre sacrifício, sobre coisas invisíveis que fazem toda a diferença. Você acha? Eu tenho certeza. Daniel não tinha certeza, mas tentou. Mandou para algumas editoras, pequenas,
independentes. Não esperava nada, mas 3 semanas depois, uma respondeu. Queriam publicar. Não era grande coisa. Tiragem pequena, sem adiantamento, mas era uma chance de tirar o sonho do bolso, de realizar, de fazer o que a mãe queria. Viver. O livro foi lançado 6 meses depois. Chamava Bolsos de Sonhos, uma carta para minha mãe. Capa simples, foto da mãe jovem cantando. E abaixo, as palavras que ela tinha escrito na carta. Nunca pare de sonhar. Daniel não esperava nada, mas o livro vendeu, não milhões, mas vendeu 1.000 cópias no primeiro mês, 5.000 no segundo. As pessoas liam, e choravam, e compartilhavam, e contavam suas próprias histórias. Histórias de mães, de pais, de avós, de pessoas que amaram em silêncio, que fizeram coisas invisíveis, que protegeram sonhos sem que ninguém soubesse. Daniel começou a receber cartas, e-mails, mensagens, de leitores, contando, agradecendo, dizendo que o livro tinha tocado, tinha feito eles reverem a própria vida, os próprios sonhos, as próprias mães. Uma mulher escreveu: eu li seu livro e liguei para minha mãe. Fazia 2 anos que a gente não falava, por causa de uma briga boba. Mas eu li e entendi. Entendi que o tempo é curto, que a gente não pode desperdiçar. Então liguei, e a gente se reconciliou. E eu agradeço por você ter compartilhado sua história, por ter me feito acordar antes que fosse tarde. Dan. E El chorava lendo essas mensagens, porque percebia que a mãe, mesmo morta, estava fazendo diferença, estava tocando vidas, através dele, através da história, através dos bolsos de sonhos. O legado dela estava se espalhando. E era lindo, e era triste, e era reconfortante ao mesmo tempo. 1 ano após a morte da mãe, Daniel estava bem, não curado. Nunca curou completamente quando se perde uma mãe. Mas estava bem, tinha aprendido a viver com a ausência. Tinha aprendido a encontrar ela em outros lugares. Na memória, nas lições, nos bolsos que ele costurava, no livro que tinha escrito, nos filhos que estavam crescendo. Em tudo. Lucas ainda queria ser astronauta. E Daniel apoiava. Comprava livros sobre espaço, levava ele em planetários, incentivava. E Lucas estudava muito, porque queria, porque sonhava, porque tinha pai que acreditava, que protegia o sonho dele, do jeito que a avó tinha protegido o sonho do pai. Júlia tinha mudado, não queria mais ser bailarina. Agora queria ser veterinária, porque gostava de animais. E Daniel apoiou também. Diferente não importava. Importava que ela sonhava, que queria, que tinha fogo, e ele ia proteger, sempre. Amanda estava diferente também, mais presente, mais atenta. Depois do livro, depois de ver Daniel lidando com a perda e com os sonhos, ela tinha refletido sobre si mesma, sobre seus próprios sonhos, e tinha percebido, tinha sonhos guardados também. Ela sempre quis fazer faculdade, sempre quis se formar, mas tinha casado jovem, tinha tido filhos cedo, e tinha adiado, sempre adiando, esperando o momento certo, que nunca chegava. E então ela decidiu que não ia esperar mais. Fez inscrição para a faculdade, passou, começou, pedagogia, porque queria ser professora, queria ensinar, era seu sonho, e agora aos 33 anos, estava realizando. E Daniel apoiava, cuidava dos filhos quando ela tinha aula à noite, ajudava com trabalhos, incentivava, porque entendia a importância de não deixar sonhos morrerem, de tirar do bolso, de viver. Beatriz também tinha mudado. Ela e o marido tinham decidido adotar, porque queriam filhos, e não conseguiam biologicamente, e adotaram uma menina, 3 anos, chamada Laura. E Beatriz costurou bolsos em todas as roupas da Laura, igual a mãe fazia, igual Daniel fazia,
porque agora era tradição, era legado, era forma de amar. E Laura crescia, com bolsos invisíveis nas roupas, com tios que a apoiavam, com pais que acreditavam, com a memória de uma avó que ela nunca conheceu mas que estava presente mesmo assim. Através dos bolsos, através do amor, através das histórias que contavam. 2 anos após a morte da mãe, Daniel voltou na casa dela. Ainda não tinha vendido, ainda não tinha se desfez. Não conseguia. Ia lá às vezes, sentava na sala, sentia o cheiro, lembrava. Era seu jeito de manter ela perto, de não deixar ir embora completamente. Estava sentado na cadeira da sala quando viu algo que nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto mas nunca prestado atenção. Um quadro pequeno, pendurado na parede, atrás da porta, onde ninguém reparava. Era um bordado, feito à mão, com linha colorida em tecido branco. E dizia: os sonhos que não vivi através de vocês. E isso foi suficiente, foi mais que suficiente. Daniel ficou olhando para aquelas palavras, bordadas pela mãe, em algum momento da vida dela. E entendeu que ela sabia, sempre soube, que tinha aberto mão dos sonhos dela. Mas não se arrependeu, porque tinha visto os filhos realizarem. E tinha sido feliz com isso. Tinha sido plena com isso. Porque o amor verdadeiro é assim. É abrir mão, é dar, é viver através do outro. E se sentir completo mesmo assim. Mas ao mesmo tempo Daniel sentiu tristeza. Porque a mãe merecia ter vivido os próprios sonhos também. Não só os deles. Ela merecia ter cantado, ter sido ouvida, ter brilhado. Mas a vida não foi justa. A vida nunca é completamente justa. E ela fez o melhor que pode, com o que tinha. E foi suficiente. Foi mais que suficiente. Daniel tirou o quadro da parede, levou para casa, pendurou no escritório dele, onde escrevia, onde sonhava, para nunca esquecer, para sempre lembrar, que sonhos importam, que precisam ser vividos, não guardados, não trancados, mas vividos. 3 anos após a morte da mãe, o livro de Daniel ainda vendia. Não muito, mas vendia. E ele recebia mensagens, sempre recebia. E uma delas mudou tudo. Era de uma produtora. Queriam fazer um documentário sobre a história, sobre os bolsos, sobre o amor invisível. Queriam entrevistar ele, a irmã, pessoas que conheceram a mãe. Queriam contar a história de forma ampla, para que mais gente soubesse, para que mais gente refletisse. Daniel aceitou, participou. Foi difícil reviver tudo, falar sobre a mãe, chorar na frente das câmeras. Mas fez, porque era importante, porque a mensagem era importante. E o documentário foi lançado em plataformas de streaming, e milhões assistiram, milhões de pessoas ao redor do Brasil, do mundo, e choraram, e refletiram, e ligaram para suas mães, para seus pais, para dizerem que amavam, antes que fosse tarde. E Daniel percebia o poder de uma história simples, de uma mãe que costurava bolsos, de um amor invisível, de sonhos protegidos, e percebia que a mãe, sua mãe, Dona Luísa, costureira, viúva, mãe de 2, tinha feito algo grande, maior do que ela imaginava. Tinha plantado uma semente de amor, que tinha germinado nele, e na irmã, e nos netos, e agora estava germinando em milhões, através da história, através das palavras, através dos bolsos de sonhos. 5 anos após a morte da mãe, Daniel estava com 43 anos. Lucas tinha 14, Júlia tinha 11, Amanda tinha se formado, era professora agora, trabalhava em escola pública, realizando o sonho, vivendo. Beatriz e o marido tinham adotado mais uma criança, um menino, João, 5 anos, e costuravam bolsos para ele também. E a família crescia, e o amor crescia, e o legado continuava.
Daniel ainda escrevia. Tinha escrito mais 2 livros, ambos sobre família, sobre amor, sobre coisas simples que fazem diferença. E vendiam. Não era best-seller, mas vendiam, e tocavam, e faziam diferença. E era o que importava. E ele ainda costurava. Costurava bolsos em todas as roupas dos filhos. E agora tinha ensinado eles. Lucas e Júlia sabiam sobre os bolsos, sobre a avó, sobre o significado. E eles entendiam que não era só um bolso. Era um símbolo, era uma lembrança, era uma forma de carregar a avó. Sempre, invisível mas presente, como o amor verdadeiro, que não precisa ser visto, só precisa ser sentido. Um dia, Lucas chegou em casa. Tinha algo nas mãos, uma camiseta velha, rasgada, suja. Daniel estranhou. Que camiseta é essa, filho? É uma que eu achei no lixo da escola. E eu vi que tinha um bolso como os que você faz. E eu pensei que talvez, aquela pessoa também tinha uma mãe que costurava bolsos. E agora ela jogou fora. E eu não consegui deixar lá. Então trouxe, para você ver. Daniel pegou a camiseta, virou, e sim, lá estava, bolso extra, escondido, costurado à mão, igual aos que ele fazia, igual aos que a mãe fazia. E ele entendeu que não eram só eles. Havia muitas mais mães, muitos mais pais, muitas mais pessoas costurando bolsos invisíveis, protegendo sonhos, amando em silêncio. E ele percebeu que a história da mãe dele não era única, era universal, era de todas as mães, de todos que amam, de todos que se sacrificam, de todos que fazem o invisível, o que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Ele devolveu a camiseta para Lucas. Lava ela, ajeita e guarda, porque ela tem valor, tem história, tem amor, mesmo que a gente não saiba de quem. A gente sabe que tem. E isso é suficiente. Lucas guardou e entendeu a lição, que amor verdadeiro, não precisa de nome, não precisa de rosto, só precisa de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser honrado. 10 anos após a morte da mãe, Daniel estava com 48 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas ainda forte. Ainda sonhando, ainda vivendo. Lucas estava na faculdade, engenharia aeroespacial, primeiro passo para ser astronauta. E estudava, e lutava, e acreditava, porque tinha família que acreditava nele. Júlia estava no ensino médio. Já não queria mais ser veterinária. Agora queria ser escritora, como o pai, porque tinha visto o pai realizar o sonho. Tinha visto que era possível. E queria também. Amanda era diretora agora, diretora da escola onde trabalhava. Tinha crescido, profissionalmente, pessoalmente, e era feliz, realizada, vivendo. Beatriz e o marido tinham adotado mais uma bebê, recém-nascida, Maria, e a família continuava crescendo. Continuava amando, continuava costurando bolsos. E Daniel ainda ia na casa da mãe. Não tinham vendido, tinham decidido manter, como um lugar de memória, um lugar de conexão, onde a família se reunia, onde contavam histórias, onde lembravam, e onde se sentiam perto dela, mesmo depois de tantos anos. Um dia, Daniel estava lá, sozinho, sentado na cadeira da sala, e ouviu algo estranho. Um barulho, vindo do quarto. Foi vereador. A porta do guarda-roupa tinha aberto. Sozinha. Ou talvez o vento. Ou talvez não. Ele se aproximou. E dentro do guarda-roupa, algo brilhou. Algo que refletiu a luz. Ele olhou. Era uma caixa. Pequena. De metal. Escondida no canto. Atrás das roupas que ainda estavam ali. Roupas que ninguém tinha tido coragem de doar. Porque ainda cheiravam a ela. Ainda tinham ela.
Ele pegou a caixa. Não tinha nada escrito. Abriu. E dentro tinha fitas cassete, antigas. Umas 10. Todas identificadas, com datas. E uma palavra: sonhos. Daniel pegou uma. A primeira. Era de 1979. Ele procurou um aparelho de som que tocasse fita. Achou um velho, no armário da sala. Ligou, colocou a fita, apertou play, e ouviu a voz da mãe, jovem, cantando uma música que ele não conhecia, mas que era linda. A voz dela era linda, clara, afinada, cheia de vida, cheia de sonho. Ele sentou, e ouviu todas as fitas, uma por uma. Todas eram gravações dela cantando, em épocas diferentes. A primeira de 79, a última de 2003. 24 anos de sonhos. 24 anos de ela cantando, sozinha, em casa, gravando, guardando, não mostrando para ninguém, só para ela, para não deixar o sonho morrer completamente, para manter vivo, mesmo que só para ela. Daniel chorou ouvindo, porque entendeu que a mãe não tinha desistido completamente. Tinha guardado, tinha mantido, no secreto, no invisível, mas tinha mantido, e era triste, e era bonito, e era forte, tudo ao mesmo tempo. Ele chamou Beatriz, chamou Amanda, chamou Lucas, Júlia, todos vieram, e ouviram a voz da avó, da mãe, da sogra, cantando, e todos choraram, porque era lindo, e porque era tarde demais, porque ela tinha morrido sem nunca ter compartilhado, sem nunca ter mostrado para o mundo, para a família, o talento que tinha, o sonho que guardava. Por que ela não mostrou? Júlia perguntou. Por que ela não cantou para a gente? Daniel pensou, porque ela tinha vergonha, ou medo, ou achava que não era importante, ou achava que o tempo tinha passado, que era tarde, que não valia mais a pena. Então guardou só para ela, no bolso invisível, junto com tantos outros sonhos que ela nunca tirou. Mas a voz dela é linda. Lucas disse, ela podia ter sido cantora. De verdade, podia. Daniel concordou, mas não foi, e a gente nunca vai saber. Nunca vai saber se foi feliz assim, ou se arrependeu. A gente só sabe que ela amou a gente, mais do que os próprios sonhos, e que fez o que achou certo, o que achou melhor, para a gente, não para ela, para a gente. Eles ficaram ali, ouvindo, até acabar, e quando acabou, Daniel guardou as fitas, com cuidado, como tesouro, porque era o sonho da mãe, materializado, guardado, protegido, e agora era deles para lembrar, para honrar, para nunca esquecer. 15 anos após a morte da mãe, Daniel estava com 53 anos. Lucas tinha se formado, estava trabalhando em empresa aeroespacial. Não era astronauta ainda, mas estava no caminho, e acreditava, e lutava. Júlia tinha publicado o primeiro livro, aos 20 anos, um livro de contos, pequeno, mas publicado, e estava feliz, realizando, vivendo. Amanda estava perto de aposentar, depois de 25 anos como professora, e estava orgulhosa da carreira, da vida, de tudo que construiu. Beatriz estava avó. Laura tinha se casado, tinha tido um filho, e Beatriz tinha costurado bolsos nas roupas do neto, continuando o legado, o amor, a tradição. E Daniel estava escrevendo outro livro, dessa vez sobre as fitas, sobre a mãe cantando, sobre sonhos guardados, sobre arrependimentos, sobre a importância de viver, de realizar, de não deixar para depois, porque depois pode ser tarde. E enquanto escrevia, ele pensava na mãe, nos bolsos, no amor invisível, e agradecia por tudo, pela vida, pelas lições, pelo exemplo, porque a mãe
Sua mãe tinha feito algo grande, tinha plantado algo grande, não só nele, mas em todos que ouviam, que liam, que conheciam a história. E esse algo continuava crescendo, continuava se espalhando, continuava fazendo diferença. E talvez fosse esse o sentido do amor, não ser visto, não ser reconhecido, mas continuar além da pessoa, além da vida, continuar através dos que ficam, dos que lembram, dos que honram. E Daniel honrava, todo dia, toda noite, cada vez que costurava um bolso, cada vez que incentivava os filhos a sonhar, cada vez que escrevia, cada vez que vivia, ele honrava. Honrava a mãe, honrava o amor, honrava os bolsos de sonhos. E continuaria até o fim, até os próprios filhos terem filhos, e ensinarem, e passarem para frente. E o legado de Dona Luísa, costureira, viúva, mãe de 2, nunca morreria, porque estava vivo nos bolsos, vivo nas histórias, vivo no amor, para sempre. Se você tem mãe, abraça ela hoje, agradece pelas coisas que ela faz, pelas que você vê, e principalmente pelas que você não vê, porque tem muita coisa invisível, que ela faz por você, sem você saber, sem ela esperar gratidão, só porque ama, só porque é mãe. E quando ela não estiver mais aqui, você vai ver todos os bolsos que ela costurou, e vai entender, e vai ser tarde para agradecer. Então agradece agora, enquanto há tempo. Se inscreve no canal Vozes da Alma. Histórias que nos lembram do que importa, do que vale, do que fica. E me conta nos comentários, qual foi o bolso invisível que sua mãe costurou para você? Porque ela costurou, pode ter certeza. Ela costurou. E você tem que descobrir, tem que ver, antes que seja tarde. E se sua mãe já se foi, se você não teve tempo de agradecer, de dizer, de reconhecer, não se culpe, porque ela sabia, ela sempre soube, que você amava, que você era grato, mesmo sem dizer, porque mãe sabe, sempre sabe, e ela está em paz, porque viu você viver, viu você sonhar, viu você realizar, e foi suficiente, foi mais que suficiente, porque o amor de mãe é assim, não precisa de palavras, não precisa de reconhecimento, só precisa ver o filho feliz. E tudo vale a pena.